Turma, bom dia. Então, hoje, dia 5 de outubro de 2021, vamos dar início, então, à nossa aula de arquitetura para engenharia civil. Ontem eu publiquei lá a aula passada, né, a aula lá do dia 27, né, de setembro. Essa semana agora a gente está com a nossa entrega, né, da nossa avaliação, se não me engano. Eu acho que eu coloquei um prazo para vocês até o final da semana, né? Se eu não estou enganado, acho que até o final da semana. Já recebi alguns trabalhos, isso, nessa próxima sexta-feira, Romildo. Já recebi alguns trabalhos, né? Aí no final de semana, tá? A nossa aula hoje ela não vai ser muito longa, como as demais. Eu queria deixar aí um espaço, né? Para que vocês apresentem possíveis dúvidas, até porque o objetivo da nossa disciplina é que ela seja um pouco mais prática, né? Então, a partir das nossas próximas aulas, né, as nossas aulas vão ser bem mais práticas, não vão ter tanta teoria. Então, na próxima terça-feira, eu já vou divulgar o programa de necessidades da segunda e terceira avaliações, que na verdade é uma avaliação só que eu faço um desdobramento e lanço, né, duas notas, né? E então, nessa próxima terça, eu vou, na verdade, divulgar um programa mínimo obrigatório, né, que vocês aprenderam o que é programa aí na aula anterior, né? Seria uma espécie de receita do projeto, onde eu vou colocar alguns requisitos obrigatórios no projeto. Cada um vai desenvolver o seu próprio programa, né? E acrescer, né, aquilo que achar conveniente lá no projeto da sua casa. Então, imaginem aí que vocês têm um cliente hipotético, né? E a gente coloca aí como parâmetros, né, que a casa tem que ter sala, estar, jantar, cozinha, né? Dependência de empregada, 3 quartos, sendo uma suíte, no mínimo, né? Enfim, eu vou colocar alguns compartimentos e uma área máxima, né, estimada, tá? Essa área máxima poderá ter aí 10% de tolerância, ou seja, você pode chegar até 275 metros quadrados de área construída. Área construída seria o somatório de área útil, ou seja, aquela área que efetivamente você utiliza, somado com espessura de paredes, tá? Então, até 275 metros quadrados, mas você não precisa fazer a casa exatinho com 250 metros, tá? Ela pode ter menos um pouquinho, tá? Mas a gente coloca essa limitação, vamos dizer assim, em termos de área, para que os parâmetros para julgamento do professor eles sejam mais ou menos, né, homogêneos, né? Exemplo disso que eu estou falando, imagine um aluno fazer uma casa de 600 metros, outro fazer uma casa de 100 metros, né? E a gente fazer aí a avaliação, né, desses dois produtos. Então, totalmente diferente, então, por isso, a gente coloca mais ou menos, né, parâmetros semelhantes para que vocês tenham, né, o mesmo grau de dificuldade, né? Todo mundo trabalhar mais ou menos aí no mesmo volume. Pois não, Ricardo, pode perguntar. Aliás, Romildo, aliás, né? Pode Oi, perguntar. professor. Eu queria saber se a gente vai ter que apresentar junto com o trabalho o programa, por exemplo, dizer o que a gente imaginou, como é esse. Não, o que você pode fazer, como a gente vai ter assessorias, né? Na assessoria, né, que você vai ter individualizada, você pode apresentar para mim, mas não necessariamente você vai precisar apresentar isso lá como representação lá no final, tá? Então vai ser vamos dizer assim, um subsídio para você começar a trabalhar,
mas eu não vou exigir esse programa como requisito para a avaliação. Tá? Vai ser uma ferramenta sua, né, desenvolvimento do projeto. Então, você começa a partir do programa, se quiser, pode fazer um fluxograma, tá? Para ajudar lá na hora que você vai montar a tua planta, mas eu não vou colocar isso como exigência lá no final, como elemento de apresentação, não. Certo? Bom, mas isso aí vai ser na semana que vem, né? Só mais algumas explicações. Eu vou dar um terreno único para toda a turma, é um terreno que eu tenho trabalhado ali aquela região ali é São Cristóvão, né? Fica ali por trás da Gelta, é um terreno bastante generoso em termos de área, é um terreno de mais ou menos, acho que 30 por 33, aí vocês têm quase 1.000 metros quadrados para trabalhar, uma casa de 250 metros, podendo chegar a 275. Então, vai ter área para vocês fazerem a casa, um apoio, uma piscina, né? Não vão ter, com relação à questão da complexidade, um terreno muito pequeno onde você vai precisar colocar muita coisa. Então, em termos de área, né? Aí vai ter uma certa facilidade, tá? O que é que mudou em relação aí a semestres anteriores? O que mudou é que no ano passado, né, nós tivemos aí uma mudança no nosso plano diretor, né? Entrou em vigor em outubro do ano passado o novo PEDOT. Então, os recursos que a gente vinha adotando, né, eles modificaram, né? Inclusive, recentemente, eu acho que foi agora no dia 5 ou 6 de setembro do mês passado, né, o prefeito assinou aí um decreto onde, na maioria das zonas da cidade, você pode colar nas divisas, né, desde que o edifício não ultrapasse 13 metros e não tem abertura para as laterais, ou seja, você não vai colar nas divisas e abrir uma janela para dentro do terreno do seu vizinho, né? Então, eu acho isso aí um pouco ruim, né? Porque isso pode provocar em alguns bairros, né, um imenso bloco nas quadras, isso vai prejudicar um pouco a iluminação e ventilação e a aeração, né? Imagine criar aquela barreira monolítica, né? Não vai ter, a cidade já é quente, né? Vai ficar mais quente, vai ficar pior ainda, né? Então, uma decisão aí política que não levou em consideração, né, aspectos de conforto ambiental, tá? Pessoal aí que tem uma visão mais técnica está achando péssimo, né? Mas são coisas da política, né? Então, se faz um plano diretor aí, né, onde há estudos, né, com relação a uma série de requisitos, o cara, numa canetada, ele modifica tudo aí. Mas não vamos discutir isso, né? Vamos, então, para o nosso último assunto, vamos dizer, a última teoria, né, desse primeiro bloco, que seriam, aliás, nós temos ainda um exercício, né, que faltou daquele programa, daquela aula nossa de programa, organograma e fluxograma, né, que foi eu pedi para vocês fazerem um fluxograma de um apartamento. Alguém pode compartilhar aí o seu fluxograma? Porque aí em cima desse fluxograma, algum colega pode comentar sobre alguma variável, né, alguma diferença que tenha executado. Alguém pode compartilhar o seu, por favor? Se chegaram a fazer ou não? Se não tiverem feito, a gente dá um tempinho aí, 10 minutos, deixa eu compartilhar aqui o, o exercício, porque aí
a gente dá um tempinho, porque é importante, porque isso aí vai ser a terceira questão lá dessa avaliação que vocês vão me entregar na sexta-feira, né? Até sexta-feira, tá? Então, estou compartilhando aí com vocês essa tela, onde eu tinha, né, pedido para vocês fazerem um fluxograma do tipo bolha, ou seja, aquele que vocês vão representar cada compartimento, né, através de uma bolha, uma figura geométrica, né, para um apartamento com o seguinte programa. Então, ele vai ter sala de estar, sala de jantar, lavabo, né, que é aquele banheiro, né, que fica na área social, e não tem chuveiro, né? Normalmente é o banheiro mais arrumado da casa, né, que você coloca ali uma bancada, né? Ele não é normalmente utilizado no dia a dia como um banheiro, né, usual. Então, é quando você vai fazer uma refeição, você está ali na área social, você usa o lavabo, é o banheiro das visitas, né? A varanda, né, que é mais ou menos, né, teria mais ou menos a utilização da sacada, só que essa varanda aqui, ela está no setor social da casa, né? Cozinha, despensa, área de serviço, quarto de empregada, banheiro de empregada, quarto um, quarto 2. Esse quarto um, quarto 2, eles vão compartilhar um banheiro social, né? Ele pode, apesar de estar aqui colocado como banheiro social, ele pode estar inserido dentro do setor íntimo da casa, suíte, WC suíte, né? E tem uma sacada. Sacada é aquela varanda pequenininha, né? Que normalmente a gente encontra nos apartamentos com uma área maior, né? Que cabe mal ali uma cadeira, né? E ao invés de você ter uma janela, você tem um ambiente, né? Onde você tem uma porta grande de correr, né? O guarda-corpo ele serve de anteparo, né, visual, né, para quem está de fora não enxergar quem está dentro, mas você tem, né, quem está dentro pelo fato da questão da luminosidade, né, uma visão de fora, e é um recurso que a gente encontra em apartamentos com um padrão, né, médio, médio alto, né? Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso aí eu vou pedir para alguém compartilhar em cima da proposta do colega, a gente vê as alternativas aí que cada um fez. Então, vamos fazê-lo agora, tá? E daqui a 10, 15 minutos eu chamo vocês novamente para apresentarmos aí, então, a versão de cada um, tá? Vou fechar.
Pronto, pessoal? Ou não? Quer mais um tempinho aí? Mais 5 minutinhos, professor. Tá certo.
E aí, pessoal, vamos lá? Alguém pode compartilhar aí o seu fluxograma? Eu posso, professor, só um momento. Tá. Deu- Pode compartilhar, viu, Romildo? Algum outro que esteja com o fluxograma pronto não quer aí compartilhar enquanto o Romildo termina o dele lá?
Ninguém aí? Eu posso, professor. Pois compartilhe. Tá dando para ver aí? Sim. Aí, Túlio, era bom você indicar onde é a entrada, tá? Fazer Ah, sim. uma Uhum. esticada aí, ou na sala de estar, né? É comum a gente ter. Num apartamento desse aí, ele poderia ter uma entrada social, uma entrada de serviço. Essa entrada ela pode ser pela cozinha, como pode ser também pela área de serviço, né? A Sim, entrada de serviço. E na sala de estar ou na sala de jantar, a entrada social. Tá? entendi. E vamos lá. Então, o cara está na sala de estar, aí ele comunica com a sala de jantar, pela sala de jantar ele vai para a cozinha, cozinha dispensa, área de serviço, quarto de empregada, lavabo. Esse lavabo aí teu é que não está bem posicionado, tá? Eu tiraria esse lavabo daí, porque o lavabo ele é do setor social, é o banheiro da visita. Então, da forma como ele está representado aí, a visita teria que passar por dentro da cozinha, na área de serviço, para acessar o lavabo, tá? É mesmo. Então, Verdade. esse lavabo aí, ele deveria estar conectado ou com a sala de jantar ou com a sala de estar, um dos dois, certo? E esse WC social aqui é só com quarto com os dois, né? Isso, aí ele está ok. Eu faria o seguinte, eu criaria, né? Não foi colocado aí, eu criaria uma circulação, um hall Um hall, né? íntimo, Pois né? é. Porque Uhum. senão esses quartos aí, da forma como eles estão representados, é como se eles estivessem conectados Diretamente, né? direto, né, para a sala de estar, como se tivesse porta direto para a sala de estar, né? Sim. Aí do hall ligava para essas, né? Só a Isso. varanda aqui no hall, né? Uhum. Fora do hall. Uhum. Você conectava a sala de estar com esse hall íntimo, aí você Sim. interligava quarto um, quarto 2 e suíte e banheiro social para ele, entendeu? E o lavabo também? O lavabo ele pode conectar direto com a sala de estar ou com a sala de jantar. Não precisava você colocar ele para o hall íntimo. Por quê? Porque o lavabo ele é um banheiro do setor social. A visita não vai Entendi. precisar entrar na parte íntima da casa para ir ao banheiro, entendeu? Você pode, Entendi. inclusive, isolar, deixar aquilo ali mais privativo, né? Uhum. Certo? Entendi. Aí só precisava fazer um hall, Você botar esse faz lavabo na sala de estar, do jantar, isso. e ligar o hall a esses cômodos aqui, né? Aham, isso. Entendi. Tá? Alguém Uhum. fez alguma alternativa diferente? Eu fiz, professor, agora estou pronto para apresentar. Aham. Tá dando para ver minha tela aí? Ah, Vai compartilhar ainda. Tá. Aqui. Tá dando para ver o fluxograma? Sim, sim. Eu criei justamente o hall íntimo que o senhor falou. Eu senti falta, que eu imaginei que não, imaginando um apartamento que fosse ter algum profissional da área, eu imaginei que não se fosse
confundir área íntima com área social. Então, eu criei um hall íntimo e ia até perguntar se podia. O senhor disse que Sim, podia. pode sim. E aí eu fiz o exterior, né? A entrada Aham, pela sala de estar. Eu sei que é bem comum fazer a entrada pela área de serviço ou pela cozinha, mas isso. eu particularmente não gosto muito. Então, como era meu, eu coloquei assim, externo para a sala de Mas é estar. importante, viu, Romildo? É importante porque, por exemplo, você vai sair com lixo. Aí, do jeito que está aí, eu tenho que sair tudo, né, por dentro da sala. Então, você precisa ter uma porta de serviço, né? Verdade, mas aí uma segunda porta, no caso, né? É isso, uma segunda porta. Assim, ao meu gosto, eu prefiro como uma segunda porta do que como a única entrada Aham. da casa, porque por isso que eu coloquei. Mas então, aí a sala de estar conecta com o lavabo, varanda e esse hall. Desse hall vai para o quarto 1, quarto 2 e para a suíte. Da suíte para o banheiro e para a sacada. Eu imaginei que ela fosse privativa. O hall íntimo também para o banheiro social, né? Que seria para servir os quartos e não a visita, já que tem o lavabo. Sala de estar conecta com a sala de jantar. Essa conecta com a cozinha. Cozinha conecta com dispensa e área de serviço. E área de serviço Isso. conecta com o quarto de serviço, que aqui eu supus que fosse uma suíte, então eu conectei o banheiro de serviço com o quarto e não com a área de serviço. Aham. É, tá ok. Eu só botaria aí a segunda, né? Vamos, vamos então inserir aquela porta, né? Do exterior, Vou fazer isso aqui rapidinho. tá? Aquela porta lá do setor de serviço. Mais alguém fez alguma coisa diferente? Hein, pessoal? Alguém fez alguma coisa aí diferente? Professor, assim é suficiente? Pode ser, pode ser. Essa seta eu coloco ela entrando ou saindo, ou não faz diferença nesse caso? Não faz diferença não, tá? Exterior. Ok. Mais ninguém? Naquela hora Mais... eu já tinha feito um rascunho no papel, aí tava representando aqui no computador com as bolinhas e tinha esquecido das Aham, setas, que era o que manda em tudo. Por isso que eu demorei mais um pouco. certo. Bom, deixa eu compartilhar aqui uma tela. A gente vai ter aí algumas explicações. Deixa eu só concluir aqui. Tá compartilhado aí, não tá, pessoal? Tá. Só um instantinho.
Bom, esse assunto, né, estudo dos critérios de funcionalidade, vai ser, vamos dizer assim, uma teoria onde vai exigir mais de vocês uma percepção visual, né? Então, a primeira coisa que eu queria comentar com vocês com relação a esse assunto, né, estudo, né, dos critérios de funcionalidade, a gente vai ver aí dois conceitos importantes, né, importantes, que são exatamente a proporção e a escala, né? Bom, a proporção, vocês têm noção dessa palavra, né? Ela refere-se, né, a uma comparação, tá? Ou seja, quando você compara uma coisa com a outra, né, e você encontra, de certa forma, uma relação harmoniosa, tá? A gente diz que a coisa ela é proporcional. Então, a proporção ela refere-se exatamente a essa relação, né, apropriada e harmoniosa de uma coisa comparada com outra, né, e também com o todo, tá? E essa relação ela pode ser estabelecida de diversas formas, né, com relação à magnitude, né, ou seja, com relação a tamanho, né, mas também pode ser relativa à quantidade ou grau, né? Professor, eu não, né, eu não vou me estender muito nesse assunto. Como eu disse a vocês, é uma coisa mais de observação. Por exemplo, quando vocês olham, né, essa figura aqui, né, onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas, né, e essa bolinha preta no meio, né, e ali do lado eu tenho uma outra figura, né, também com 6 bolinhas menores, né, e uma maior no meio, né. Quando a gente olha à primeira vista, né, a gente pensa, essa bolinha preta do lado esquerdo, ela é menor do que a bolinha preta do lado direito, né? Vocês não acham isso? Hein, pessoal? Quando vocês olham aí, aparentemente, né, eu comparando essa bolinha preta do lado esquerdo com a bolinha preta do lado direito, né? A gente acha que essas bolinhas elas são de tamanhos diferentes, mas essas bolinhas elas são exatamente do mesmo tamanho, tá? E aí, quando a gente compara essa bolinha preta do lado esquerdo com as bolinhas brancas que estão circundando a mesma, né? Ela nos passa uma sensação, né, diferente daquela outra bolinha, né, do lado direito, né, que parece ser muito maior, mas como eu disse a vocês, dependendo do contexto, dependendo de onde ela está inserida, ela tem uma sensação, né, que é muito maior, tá? Isso é exatamente a questão da proporção, né? Ela pode variar, né, com relação à quantidade de coisas que tem ao redor, né, com relação a grau, tá? Essa figura de baixo, né, ela tem 2 losangos aí, né, do mesmo tamanho, tá? Mas o efeito é totalmente diferente quando a gente insere uma figura maior ou menor, né, dentro do seu espaço, do seu contexto, tá? Então, com relação a esse sistema de proporcionalidade, né, a gente tem uma percepção do tamanho das coisas, né, ou seja, das dimensões físicas das coisas na arquitetura, né, de forma muito imprecisa, né? E a gente pode jogar, né, com isso nos nossos projetos. Eu não cheguei a conceituar a escala, tá? A escala ela já é um pouco mais precisa do que a proporção, tá? A escala ela vai
se referir a algo que é comparado a um padrão de referência ou tamanho de algo mais. Por exemplo, quando eu digo que uma escala é 1/100, tá? Foi convencionado, né, um tamanho qualquer, né? Então, quando se estabeleceram, né, o metro, tá? O metro dividido em 100 partes, né, é a chamada escala 1/100, tá? Então, eu peguei aquela convenção, né, de 1 metro, né? Esse tamanho aqui é 1 metro, né? Dividi em 100 partes, essa escala é a escala 1/100. A escala 1/50, eu peguei essa mesma dimensão convencionada, dividi em 50 partes, tá? Cada partezinha daquela representada na escala 1/100 vai ser 1/50 daquilo que foi convencionado como metro, tá? Então, a gente pode jogar com essas coisas, né? Como está dito aqui, a nossa percepção das dimensões físicas da arquitetura, né, com relação à proporção e escala, ela é imprecisa, né? E ela pode ser distorcida pela perspectiva, ou seja, conforme a gente angula, né, o objeto, conforme a gente representa, a gente pode tornar esse objeto mais longilíneo, mais achatado, mais, né, mais esguio, tá? E essa perspectiva ela se altera pela distância, né? Também pelas tendências culturais, né? E aí o efeito, então, é difícil da gente controlar e prever, né? De uma maneira mais clara e objetiva, tá? Pequenas diferenças de tamanho nas dimensões de uma determinada forma são especialmente difíceis de discernir. Por exemplo, num edifício de apartamentos, tá? Eu posso ter uma janela de 1,5 m de largura, outra de 1,65 m, né? Diferenças pequenas de tamanho, quando eu olhar isso pelo lado de fora, naquela escala, né? E dependendo da distância que eu olho, talvez seja difícil da gente perceber, tá? Essa diferença de tamanho. Claro que quando tem um tamanho ou uma diferença maior, é mais perceptível, mas pequenas diferenças é muito difícil, tá? Bom, a teoria de proporção também, ela tem o objetivo de criar, né, um sentido de ordem e harmonia entre os elementos de uma determinada composição visual. A gente joga isso, por exemplo, quando a gente coloca sucessão de objetos de tamanhos semelhantes, né? A gente procura, né, criar uma ordem lógica, né, de maneira que quando eu olho o objeto, eu perceba ele de forma harmônica, né? Eu não vou perceber, por exemplo, quando a gente vai fazer o projeto de uma casa, é muito comum a gente alinhar, por exemplo, as esquadrias, né, numa mesma altura, ainda que as janelas tenham alturas diferentes, a própria esquadria, a gente procura alinhá-las, né, terminando numa mesma altura, tá? Exatamente tentando criar, né, uma composição visual harmônica, tá? E ele comenta aqui ainda que essa teoria de proporções, né, elas vão além dos determinantes funcionais e técnicos da forma e do espaço arquitetônicos, né? E tudo isso reunido vai nos conferir o quê? Um fundamento estético, lógico, né, para as suas dimensões. Outra coisa importante é que essa teoria de proporcionalidade, elas podem, né, de certa forma, criar uma unidade visual, ou seja, eu olho aquele objeto e eu percebo, né, ainda que ele seja segmentado, que ele seja fracionado, eu consigo perceber, né, uma unificação visual, né, apesar de eu possuir, às vezes, no meu edifício, no meu objeto, múltiplos elementos compondo um determinado projeto. Exemplo disso que eu estou falando, eu posso ter uma casa, um edifício, né, que eu tenha múltiplas janelas, né, e eu
quando disponho essas janelas lado a lado, eu consigo perceber uma unidade visual, eu consigo conseguir uma harmonia, né? Percebendo aquela reunião de partes como pertencentes a uma mesma família de proporções. Vejam essa figura que está aqui do canto superior direito, né? Eu tenho aí múltiplos quadrados, né? Na verdade é retângulo, né? Ele não está aí com todos os lados iguais, né? Eles estão colocados aqui em perspectiva, né? Com a sensação de profundidade, tá? Mas na medida em que ele vai se afastando, né? Para eu perceber até essa sensação de profundidade, eu tenho uma redução do tamanho, né? De representação da minha figura, né? Então, vejam aquele mesmo retângulo lá pertinho lá do fundo, né? Ele tem uma dimensão menor na medida em que ele vai, né, se aproximando, a representação ela vai ficando maior, né? Aí tem umas explicações aqui, né, de razão e proporção, tá? Eu não vou entrar nessa seara aqui, eu vou explorar mais essa parte visual, né? E vou entrar logo direto aqui na teoria de proporções. Bom, ao longo da história, pessoal, a gente vai encontrar aí diversas tentativas do homem de conseguir, né, uma harmonia, né, em termos de proporção, tá? Então, se nós formos estudar a história, né, do homem, desde as nossas civilizações mais antigas, o homem sempre tentou explicar, né, essa questão estética mais ligada à proporção através de teorias, né, matemáticas, né, ou de repetição de módulos, tá? E que eu vou apresentar algumas, né, para vocês, e que vocês já viram essas obras, mas talvez não tenham ouvido as explicações que estão por trás, né, daquela composição. Então, antes da gente apresentá-las, né, aí algumas delas, né, essas teorias das proporções, então elas foram desenvolvidas, né, ao longo da história, né, sendo o sistema de elaborar um sistema de projeto e comunicar seus meios a comum a todos os períodos, tá? E esses princípios que estão envolvidos nessas teorias de proporções, né, e seus valores, vamos entender isso aqui, porque esse aqui é um livro, né, para arquitetura, então ele está chamando aqui de arquitetos, por extensão, vamos colocar aí projetistas, tá? Apesar desses princípios terem sido feitos aí ao longo, né, de muito tempo atrás, tá? Ainda permanecem, tá? A primeira que eu vou citar aqui para vocês é a seção áurea, tá? Da época lá de Pitágoras, tá? Essa seção áurea, ela é explicada através do conceito pitagoriano que tudo pode ser representado através de número, né? E eles acreditavam que certas relações numéricas elas poderiam ser manifestadas, né? Na verdade, elas manifestavam a estrutura harmônica do universo. Então, ele fez aí uma explicação matemática, tá? E ele aplicou isso em diversos edifícios, né? Lá na época da Grécia e Roma, tá? Eu não vou entrar aqui nessa explicação, tá? Logo após, né, nós tivemos uma outra teoria de proporção, né, chamada de ordens clássicas, né, onde gregos e romanos, né, representavam essas ordens clássicas, né, ou melhor, essas proporcionalidades, através, né, da unidade básica, que era o diâmetro das colunas dos edifícios que eles utilizavam, tá? Então, essa base, né, da coluna, na verdade, o diâmetro dela, né, medido, né, eu acho que era a partir não era da base, elas eram replicadas, né, várias vezes, tá? E daí, então, a partir desse módulo básico, derivavam as demais dimensões da coluna. Então, existia uma relação entre
a distância de uma coluna e outra, da sua altura, do diâmetro, né? Dos demais elementos, né? Da coluna, o fuste, o capitel, pedestal, né? E até o entablamento, tá? Até o menor detalhe. Ou seja, tudo se originava, né? A partir, né? Dessa dimensão. E daí, então, eles replicavam, tá? Aqui a gente tem diversos tipos de coluna, né? Não vamos entrar aí nessa explicação aí mais estética, mas nós tivemos, de acordo com a época, de acordo com o povo, né? Diversos tipos de coluna, né? Toscana, dórica, jônica, coríntia, compósita, né? E por aí vai, tá? Aí avançamos mais lá no Renascimento, né? E criaram uma outra teoria, né? Na verdade, as teorias renascentistas, que foram buscar fundamento exatamente lá, né? Na época de Pitágoras, tá? E o Pitágoras, na época lá, descobriu que as consonâncias do sistema musical grego, eles poderiam ser reproduzidos através da progressão numérica simples, né? 1, 2, 3 e 4, e suas razões de 1 para 2, 1 para 3, 2 para 3 e 3 para 4. Tá? E essa mesma relação que era utilizada no sistema musical grego, né, levou eles a acreditarem que eles teriam encontrado, né, a chave, né, para a misteriosa harmonia musical, né, que estava difusa no universo. Ou seja, uma tremenda viagem, né? E aí os arquitetos, na época da Renascença, foram buscar inspiração lá nos gregos, né, acreditando que aquela progressão utilizada na música, né, na época dos gregos, poderiam também ser aplicados na elaboração de projetos, né, e daí, então, surgiram vários projetos adaptando essas proporções, né, para o método de traduzir geometria em som, né, também para produzir arquitetura. E aqui a gente tem alguns desses edifícios, né, onde foram aplicadas essas teorias renascentistas que, por sua vez, tiveram, né, a sua inspiração lá nos gregos. Para vocês terem uma ideia, o Renascimento é aí por volta do século XV, ou seja, de 1400 para cá, tá? O período dos gregos é anterior, né, até o nascimento de Jesus Cristo. Vocês podem colocar aí 6, 7 séculos antes de Jesus Cristo, tá? Então, não sei quantos anos depois, né, mais de quase, né, se você for somar aí 1.400 mais 6, quase 2.000 anos depois, os caras vêm com, né, essa inspiração aí, né, grega e aplicam, né, na Renascença. Tá? Então, aí a gente tem esse projeto da Vila Thierry, tá? Na cidade de Cicogna, na Itália, tá? É um projeto de 1549 do arquiteto Andrea Palladio, tá? Então aqui vocês estão vendo uma planta baixa, né? Aqui vocês estão vendo uma seção, né? Aqui embaixo nós temos um outro exemplo, né, também do André Palladio, um projeto de 1552, é o Palácio Izepo Porto, tá? Na cidade de Vicenza, na Itália, tá? Também aí do André Palladio, tá? Bom, mais recente, né, esse aqui já no século XX, né, conhecido como uma teoria de proporção chamada Le Modulor, tá? Esse aqui foi inventado por um arquiteto franco-suíço chamado Le Corbusier, tá? Que ele desenvolveu o seu próprio sistema de proporcionalidade, só que baseado nas medidas do corpo humano, tá? Para organizar as dimensões daquilo que contém e daquilo que é contido, tá? Como eu disse, ele se baseou, né,
na altura média, né, de um indivíduo lá no início do século XX. Poderia dizer para vocês que, de lá para cá, né, com medicina preventiva, né, as pessoas estão bem maiores, tá? Então, a medida básica, né, que ele encontrou na época, eu acho que era de uma pessoa aí de 1,75 m, 1,80 m, né? Não sei se isso aqui está refletindo, né, essa maneira de cotar aqui, mas eu acho que é 1,82 m, né? Talvez 1,82 m, tá? E a partir, então, dessa medida do corpo humano, né, ele, então, estabeleceu toda uma teoria de proporção, tá? Então, ele também foi beber lá na fonte, né, lá no sistema, né, de medição dos gregos, egípcios e outras grandes civilizações, tá? Ele viu nisso aí né, um conhecimento muito rico, né, e sutil, porque eles se baseavam em matemática do corpo humano, né? Segundo ele, é gracioso, elegante e firme, a fonte daquela harmonia que nos move à beleza, tá? Então, a gente poderia dizer, né, que ele fez aí uma espécie de mescla, né, baseada na matemática, né, na seção áurea que a gente apresentou para vocês, na série de Fibonacci, né, que inclusive alguns filmes, né, aí recentes, né, aquele filme do Dan Brown, um que estava aí numa moda danada, que até o Tom Hanks, eu esqueci agora, mas que tiveram vários livros aí do Dan Brown, né, falavam em Fibonacci, assim como também nas dimensões do corpo humano, que são dimensões, né, mais funcionais. Então, esse gráfico que eu estou mostrando para vocês é um gráfico bastante conhecido, né, nos livros de arquitetura, onde a gente tem a representação aí de um indivíduo aí com o braço levantado, né, e a partir, então, dessas medidas, ele, né, traduziu a sua teoria de proporção, tá, onde a altura de portas, altura de esquadrias, larguras, todas eram baseadas nas relações das medidas do corpo humano, tá? Bom, uma outra teoria de proporção, essa aqui japonesa, né, é o Ken, tá? Ela foi introduzida aí na segunda metade da Idade Média, né, lá japonesa, e foi inicialmente utilizado para designar um intervalo entre duas colunas e a sua variação em tamanho, tá? Sendo logo padronizado isso para a arquitetura residencial. Vocês estão vendo aqui na parte inferior, né, o módulo básico do Ken, né, que seria quase como uma espécie de papel milimetrado, onde, a partir desse módulo, então, a gente reproduz todas as outras medidas, tá? O nosso autor aí, né, que é agora me faltou o nome do camarada que tem um nome, o Xing, né? Diferentemente das ordens, ele aponta que, diferentemente das ordens clássicas, né, que a gente viu lá dos gregos, né, que variava conforme o tamanho de um edifício, o Ken, ele era uma medida absoluta. Então, você estabelecia o tamanho desse módulo, né, e a partir desse módulo, a gente tinha uma série de replicações aí em termos da altura, em termos da quantidade de módulos, tá? E ele não se constituía somente uma medida para a construção de edifícios, né? Ele se converteu em módulo estético, né, que fazia uma série de outros elementos, a estrutura, os materiais, o espaço, né, da arquitetura japonesa. É muito comum, pessoal, quando a gente está desenvolvendo grandes projetos, a gente usar a técnica parecida, né? Dependendo da temática que a gente está trabalhando em projeto de arquitetura, por exemplo, eu vou trabalhar em arquitetura hospitalar, tá? A arquitetura hospitalar, ela se baseia, né, numa modularidade ideal. Eu vou trabalhar com hotéis, por exemplo, né?
a gente tem um módulo ideal a ser utilizado. É como se a gente fosse lá para o nosso AutoCAD, né, e estabelecesse um grid, né, padrão mais interessante para trabalhar com aquele tema, né? Shopping center, normalmente a gente trabalha com módulos, né, de 8x4. O módulo de uma loja, né, em shopping center é 8x4, tá? Então, por exemplo, a minha distância entre pilares, né, fica de 8x8. 8 metros, né, de eixo, de pilar, eu coloco, por exemplo, quando esse shopping ele é vertical, 3 vagas de estacionamento, né? Um mall hoje, em shopping centers mais de projetos mais modernos, tem 16 metros de largura, né? Aquela parte nova do Teresina Shopping, você tem 16 metros de largura, tá? Lojas, módulos de 4x8. Então, vocês estão vendo que a utilização de determinados módulos, eles ajudam, né, na concepção arquitetônica. Por exemplo, nós fizemos, há um tempo atrás, eu acho que uns 5 ou mais anos para trás, a reforma daquele edifício sede da Receita Federal, ali do Ministério da Fazenda, ali na Praça Rio Branco, né? E a administração, né, na verdade, o Departamento de Projetos da Receita Federal nos orientou que nós utilizássemos módulos de 1,20 m, né, em edifícios públicos, tá? No edifício público lá da Receita Federal. Por quê? Porque a maioria, né, dos materiais, eles trabalham com módulos de 1,20 m ou submúltiplos. Por exemplo, um painel de divisória, ele tem 1,20 m, né? Um piso em porcelanato, né? Você tem peças de 60 por 60, aquelas luminárias de embutir no forro, né? Tem 1,20 m por 30. Placa de forro, né? Aquelas placas de forro pacote ou forro similar, elas têm 1,20 m, né, por 60 ou submúltiplos. Então, fica muito mais fácil, essa modularidade você ganha, né, em racionamento de materiais, ou seja, você vai ter menos perda, né? Os materiais, em termos de tamanho, eles conversam entre si, né, e fica muito mais fácil a gente trabalhar com modularidade, né? Para você fazer o lançamento estrutural, para você fazer o casamento, né, da estrutura, fica muito mais fácil quando você trabalha com esse sistema modular, tá? E esse Ken aí, então, ele se aproxima bastante do que a gente usa, né? Uma outra teoria de proporção também mais contemporânea e também que se baseia em medidas do corpo humano é a antropometria. Antropo vem de homem, metria, medidas, tá? Então, ela vai se referir à medição do tamanho e das proporções do corpo humano, tá? Então, lá na época do Renascimento, né, a gente via que os arquitetos da época, eles viam as proporções da figura humana, né, como uma espécie de corroboração ou confirmação, né, que certas razões matemáticas, né, como a gente viu 1 para 2, 1 para 3, né, e assim sucessivamente, refletiam a harmonia do seu universo, tá? Esses métodos de proporção antropométrica, eles não procuram relações abstratas, mas sim, né, medidas mais funcionais, essas medidas baseadas nas medidas do corpo humano. Na minha opinião, essa daqui é a mais sensata, né? Por quê? Porque eu vou produzir objetos, vou produzir edifícios, né, que são mais humanizados, que são mais adequados ao tamanho, né, de quem vai usar, tá? E as dimensões que são exemplificadas, né, nessas concepções, elas vão ser baseadas nas medidas médias, né, das pessoas que foram tomadas como referências, tá? Eu não posso pegar nem pelo menor, nem pelo maior, e sim pela média, né, do tamanho da minha população. Claro que essas medidas médias, né,
a gente precisa ter uma certa precaução. Por quê? Porque isso varia, né, com relação ao gênero, né, ou seja, medida de homem e para a mulher tem diferença, com relação a grupos etários, né, a gente tende, né, a ter as pessoas, né, mais idosas com a menor estatura, até por conta da época, né? As nossas crianças, hoje, elas estão muito mais altas do que as crianças, por exemplo, da minha época de adolescente. Eu lembro quando eu cheguei no Piauí, a gente encontrar um piauiense acima de 1,80 m era uma coisa difícil. Hoje, né, pessoal aí tomando Todd, né, se alimentando muito melhor, prática esportiva, a gente tem, né, uma faixa, né, de altura aí enorme. Então, o percentil das pessoas, eles mudam com o tempo, de acordo com a etnia também, né? Você pega, por exemplo, um europeu lá, um nórdico lá, os caras têm uma estatura, né, enorme, um dinamarquês, um sueco, né? Aí você pega, por exemplo, um sul-americano aqui daquela região ali, Colômbia, Peru, os caras são baixinhos, né? Então, de acordo com a etnia, com a raça, né? Ou mesmo de um indivíduo para o outro, tá? Quem já é pai ou mãe aí, já levou seu filho, por exemplo, no pediatra, né? Uma das coisas que os pediatras fazem quando a gente vai levar a criança é medir, né, o perímetro encefálico, né, para verificar se não tem nenhuma anomalia, né, se o crânio ele não pode se solidificar antes do tempo, porque pode dar uma doença chamada crâniosinostose, né, que é quando o cérebro não encontra, né, porque esses ossinhos da cabeça, até certa idade, eles não podem soldar de forma prévia. Por quê? Porque o cérebro vai crescendo e ele vai, então, abrindo, né? E aí, quando ele se solidifica antes do tempo, o que acontece? O cérebro vai procurar espaços e aí fica aquelas crianças com anomalias na cabeça. Então, ele mede o perímetro encefálico e até por conta da hidrocefalia também, né? Que foi uma doença aí que voltou com muita força depois daquela epidemia de chikungunya, dengue aí que a gente teve aí um tempo atrás. Cada época a gente tem uma epidemia, né? E também a questão da altura, né? Então, os pediatras têm lá uma espécie de mapeamento, né? Onde é colocada uma curva, né, das maiores alturas e uma curva das menores alturas, e o ideal é que seu filho, né, ele esteja ali dentro daquela faixa, mas nunca abaixo nem muito acima, porque as duas situações extremas não é legal, tá? E esse percentil, ele varia, como eu disse, de etnia, de raça, né? Tá? Aqui vocês estão vendo aí algumas medidas, né, do corpo humano. Isso foi retirado do livro, eu não lembro se foi do Emily Pronk, né, Dimensões em Arquiteturas, ou se foi do Neuffer, né, mas tem aí algumas medidas. A gente tem diversos livros de antropometria que eles fornecem essas medidas. Isso aí é importante quando a gente está dimensionando alguma coisa, né, tipo um armário. Você vai projetar, por exemplo, um quarto, né? E aí uma pessoa sentada na cama, né? Que altura eu posso colocar uma prateleira, né? Vou projetar um banco, qual é a altura confortável, que altura eu consigo, ou que distância eu consigo acessar, né? Um objeto quando eu estico a mão. Então, tem diversas situações, tá? E essas dimensões e proporções, né, elas têm um impacto ou uma relação direta na proporção, né, dos diversos objetos que a gente manuseia, né, com relação a essas variáveis que eu falei, altura, distância, né, e as dimensões do mobiliário que utilizamos para sentar, trabalhar, comer e dormir. Tá? Então, quando a gente está, por exemplo, projetando para crianças, né, a gente tem que adequar os objetos, né,
os equipamentos à altura dessas crianças. Eu estou dimensionando para a terceira idade também, tá? E exatamente, né, a partir dessa preocupação dos fatores humanos, surgiu uma nova disciplina chamada ergonometria, né, que seria, então, a ciência aplicada, né, que vai coordenar o projeto de equipamentos, sistemas e ambientes, né, com as nossas capacidades e necessidades fisiológicas e psicológicas, né? Existem determinados objetos que são importantíssimos que eles tenham levado em considerações aspectos ergonométricos, né? Por exemplo, cadeira, né? Mesa, tá? Se você projeta mal um objeto como esse, tá? Você vai ter uma repercussão super negativa, né, com relação à produtividade dessa pessoa. Ela pode sofrer algum tipo de sequela, né, em função de, como eu poderia dizer, em função da má postura, né, ela vai produzir menos porque ela está mal acomodada. Tenho certeza que vocês já se depararam, por exemplo, em situações que vocês sentam numa mesa, por exemplo, de um determinado restaurante e a mesa está muito alta, né? E aí você vai, né, comer ali como se tivesse com o sovaco em cima da mesa ali, né, numa postura não muito confortável, ou o contrário, uma mesa baixa demais, né? Então, exatamente para tentar otimizar, né, essas condições, essas técnicas, esses procedimentos, surgiu então a ergonometria, tá? E as dimensões do corpo humano, né, elas afetam o volume de espaço de que a gente necessita para se movimentar, para a gente praticar determinadas atividades, para repousar, tá? E essas imagens que vocês estão vendo aí são algumas situações importantes que não devem ser desconsideradas quando a gente está projetando, né? A gente deve pensar na questão da funcionalidade, na questão do fluxo, né? A gente projetar com preocupação que a gente possa desenvolver uma atividade e outras não causem nenhum conflito. Então, aqui a gente tem uma situação de uma cozinha, né, onde eu tenho aqui 3 pessoas, né, cada uma desenvolvendo uma determinada atividade. Aqui é como se tivesse uma pessoa no espaço de refeição, aqui é uma pessoa no fogão abrindo uma tampa de forno, né? Aqui uma outra pessoa circulando com uma bandeja, aqui é uma outra situação de um quarto, né, onde foi colocada aí uma circulação, né, ao redor da cama. Eu fico, não gosto muito quando eu vejo aqueles layouts de quarto onde o sujeito pega uma cama de casal, encosta aqui na parede, né, e aí para você sair, né, da cama, você tem que passar por cima, né, do cônjuge aí, ou sair de frente, né? Dependendo de como você sai, você pode até deslocar ali o braço, né, das escápulas. Então, é interessante que cada um tenha, né, o seu espaço aí de acessar, né, com largura suficiente. Se for um ambiente que ainda tenha pessoas com necessidades especiais, que seja possível ele trafegar com a cadeira de rodas, né? Aqui já um espaço de convivência, né, onde eu tenho aí um estar, né, e as pessoas estão conversando a uma certa distância. E agora, em período de distanciamento social, né, mais ainda isso aqui pode até ter se modificado. Aqui do lado direito, a gente tem aí diversas situações, né, onde a gente tem pessoas em espaços que a gente poderia interpretar como espaço de circulação para uma pessoa de lado, de frente, 2 a 2, 4 pessoas, né? Aqui ambiente também de estar, de lazer, onde eu vou ter espaço para conversar, né?
Essa outra imagem que vocês estão vendo aqui foi retirada do livro Neuffer, né? Na verdade, essas duas, tá? Elas nos auxiliam bastante, né? Quando a gente vai projetar determinados ambientes, né? Ambientes de circulação, você está projetando, por exemplo, mobiliário, né? E aí a gente tem diversas situações, né? Aí cotidianas, aqui ambiente de sentar, mas é sentar para trabalho, sentar para refeição, chá, não precisa ter esse requinte todo, mas eu poderia dizer para vocês que a altura, né, de trabalho ideal, né, para a média da nossa população brasileira é entre 72 a 75 centímetros, né? Então, é mais ou menos o que está aqui, né? Ele está aqui, o Neuf é um livro alemão, né? O povo alemão é maior do que o nosso, tá? Isso aqui também é bem antigo, né? Acredito que tenha sofrido atualizações. Ele está colocando aqui, né? Uma altura, por exemplo, de mesa de trabalho variando entre 75 a 80. Eu considero uma mesa com 80 centímetros de altura de tampo relativamente alto, né? O ideal é 75, 75 é a média, tá? Aí 75 para a cadeira para comer, tá legal, né? Para a cadeira para a mesa de chá, ele já baixou um pouquinho, né? Para a poltrona, um pouquinho mais baixa. Aqui, quando você vai projetar, por exemplo, aqueles sofás feitos de alvenaria, né? Com almofada, tá aí as sugestões de altura, né? Então, eu tenho, inclusive, esse livro aqui, né? O Neuffer, que eu posso depois, eu não sei se eu coloquei no grupo de vocês, acredito que não, eu botei numa outra turma, né? Eu tenho esse livro em PDF. Esse livro é um livro bastante caro, né? É um livro que deve estar entre 250 e 270. Eu tenho ele em PDF, não é a edição mais nova, né? Mas é bastante útil, né? Então, aqui tem diversas situações entre espaço necessário entre paredes, né? Você vai medir, por exemplo, o espaço necessário para formação de fila, né? Aqui é um cálculo, normalmente, que o pessoal de corpo de bombeiro, polícia faz, né? Para calcular quantidade de pessoas em determinado evento, né? Então, está aí, ó, num espaço de 2 por 2, né? Máxima ocupação por metro quadrado, 6 pessoas por metro quadrado, né? Dependendo do tipo de ajuntamento, eles fazem uma estimativa, né, de quantidade de pessoas, né, no evento, tá? Aqui são espaços necessários em várias posições. Você está projetando lá mobiliário de cozinha, de sala de estar, por exemplo, né? Você pode usar essas referências aí, ó, né? Eu estou aqui, por exemplo, numa cozinha, né? Qual é a altura máxima aí que uma pessoa de porte médio alcança, né? Lá na ponta dos dedos, olha, está dizendo aí 2,22 m, né? Com os braços abertos eu consigo, né? Aí mais ou menos 1,75 m. E aí, na última linha, né? Diversas situações, pessoas com uma mala, duas malas, duas pessoas, cada uma com uma mala, com guarda-chuva, né? Situações aí bem características aí de espaços, né? O guarda-chuva aqui é mais difícil, apesar da gente estar aí com um período, né, bem atípico agora no mês, final do mês de setembro, início do mês de outubro, né? Bom, pessoal, o que eu queria comentar aí com vocês hoje seria isso, tá? Na próxima aula, eu vou, então, no início da aula logo, divulgar o nosso programa mínimo obrigatório, né? E divulgar também o terreno, tá?
e a gente já vai começar, não digo na próxima aula, porque não vai dar tempo de vocês começarem a projetar, mas eu vou fazer algumas explicações iniciais, e a partir daí, então, nós vamos começar o desenvolvimento do projeto. Então, a partir daqui a 2 aulas, eu já vou começar os assessoramentos. Então, quando vocês entrarem na sala, vocês podem entrar no chat, né? E colocar a ordem de assessoramento, né, de cada um de vocês, tá? Romildo está perguntando aí, o senhor vai mandar esse material para a gente, professor? Posso mandar sim, eu boto lá no grupo, tá? No grupo de WhatsApp, tá? Aí os 4 ou 5 materiais que eu já mandei para vocês, que eu já apresentei para vocês, certo? Pois então, queria saber se alguém tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado hoje. Se não tivermos, né, a gente vai, então... Romildo, pode falar aí. Professor, só esse final dá espaço para bengala e guarda-chuva, só para saber se eu entendi certo. Seria, por exemplo, para dimensionar passarelas, né? Passarela, Circulação. passagem, né? Você está dimensionando, por exemplo, um espaço de uma rodoviária, né? O espaço, né? Um espaço no aeroporto, que você vai ter tráfego de pessoas que vão estar ali com bagagens, para você ter o cuidado, né? De dimensionar espaço. Não precisa nem ser num espaço do aeroporto, numa rodoviária, né? Você está, por exemplo, num supermercado, né? Eu fui no supermercado, aquele supermercado novo, Açaí, no sábado, e eu fiquei realmente, não vou dizer preocupado, um pouco incomodado, né? Alguém aí já foi no Açaí? Não. O da Né? Raul Lopes? Da Raul Lopes. Né? Nele não. Que eu acho que todas as lojas devem ser iguais, né? Eles usam um carrinho enorme, né? Porque como o açaí é atacadista, não é aquele carrinho de supermercado convencional, né? Então é um carrinho super largo, tá? E os corredores, né, do açaí são extremamente estreitos. Então passa no máximo 2 carrinhos, né? Um do lado do outro. Então toda hora você esbarra com alguém, tá? Então eles ficam querendo otimizar muito o espaço para colocar mais prateleiras, mas fica um negócio meio desconfortável, tá? Ali deve ser interessante quando não tiver cheio. Como é novidade, né? Aí ele está muito concorrido, né? Eu acredito que talvez nos outros açaís eles não sejam tão congestionados. Eu fui no horário horrível, sábado, 6 horas da tarde, então estava bem concorrido. Então, toda hora você tinha que tirar um carrinho da frente, né? E os caras diminuem, né? Deveria ter o espaço, pelo menos, né? De 3 carrinhos, né? Um carrinho parado de um lado, numa seção, outro do outro lado, e deixar, né, o meio livre. Você sabe como é que o pessoal faz, né? Deixa o carrinho no meio, aí você, né? Eu sei que bem complicado, tá? É o problema de alguns supermercados, tá? E a gente pode imaginar essa mesma situação em locais onde você vai, né, trafegar com objetos na mão, né? Pode ser uma escola, né, as crianças com mochila, né, que às vezes é de lado, né, ou atrás mesmo, né? Então a gente pode aplicar essas situações aí práticas, né, a uma das nossas situações cotidianas, tá? E o livro Neuf, ele tem muita coisa nesse sentido. Páginas onde você não tem texto, você só tem imagens, tá? E a gente consegue ali, né, tirar a nossa dúvida com relação a dimensões, tá? Bom, pessoal, Professor, mais não sei alguma se eu coisa? já foi no outro açaí, mas eu acho que no caso dos açaí, 3 vias ainda não resolvia, porque no outro são 3 vias e ainda acontece congestionamento. Do mesmo jeito, né? Porque os É, carrinhos são muito grandes, né? muito. O carrinho dele é E, 1,5, o carrinho convencional. e a demanda também, né? Tem muita gente. Geralmente tem muita gente. Poucos horários tem pouca gente. Então, acho que eles não Aham. levaram isso em consideração.
Tinha que ser umas 4, 5. Aí acabou o espaço para Aí prateleira. acaba o espaço, tu vai ficar confortável demais e aí não otimiza também o valor, né, da construção por metro quadrado, né, de área, vamos dizer assim, de venda, né? Você fica com muito espaço de circulação e pouca área de venda. Então, eles devem ter lá uma razão, né? A gente tem que ter um espaço onde pelo menos 50 a 60%, chutando aqui, né, seja de área, né, de venda, tá? Por quê? Porque se eu gastar circulação demais, aquilo ali não se reverte, né, em faturamento, né? Eu acho que deveria ser um meio termo, né? Nem 8 nem 800, né? Porque a gente também gosta, né, de ter um certo conforto. Você não gosta toda hora ficar, né, ali conflito ali de engarrafamento de carrinho, né? Bom, pessoal, então se não tivermos mais nenhuma dúvida, tá? A gente vai encerrar aqui e na próxima aula, então, eu começo o projeto da casa. E vou receber, então, até sexta-feira, né, a avaliação de vocês. Combinado, então? Beleza? Então tá. Até já.